Eu vou dizer que eu até nunca tive a oportunidade ainda de trabalhar com Astro, mas eu achei interessante. E essa notícia trata justamente sobre o lançamento da versão 3 do Astro, né? E uma coisa que eu achei legal foi que eles focaram em algo que até então não tem sido muito o ponto de foco, né, nos demais frameworks aí, e plataformas, que é justamente a parte do transitions que temos para views, né? Eu achei isso bem legal, que eles até falam aqui que eles são os primeiros, né? São pioneiros em trazer suporte, né? A view transitions, a API, né? De view transitions para dentro do sistema deles de uma forma bem simples, assim, né? Bem agnóstica. Achei bem legal, bem interessante a abordagem. Fiquei curioso sobre o que os outros vão fazer. Certamente Next e alguns outros frameworks devem estar pensando em trazer também um trabalho dessa API. Existem algumas libs que permitem fazer coisas parecidas, né? Mas não usufruem, pelo menos ainda não, da parte mais nativa do browser, da API nativa do browser. Eu achei bem interessante isso que eles trouxeram. E, claro, eles anunciam aqui nesse artigo também várias outras melhorias ao longo, né, dessa versão, da versão 3, inclusive ali a parte de maior performance ainda para renderização, otimização de imagens, achei bem legal isso aqui também. Então, a tag image que eles utilizam, né, traz várias melhorias ali, parecido com o que o Next e alguns outros frameworks fazem também, mas eles anunciaram que eles conseguem ter mais vantagens ainda sobre isso. E a questão de server-side rendering também, né? Algumas questões ali de hot module reload, então para recarregamento enquanto está desenvolvendo. Achei bem interessante o que eles estão trazendo, né? As otimizações que eles estão trazendo e esse anúncio. Então fica a dica aí para quem quiser testar essa nova versão. Certo? Eu caí? Caiu de novo? Newsletter, e pegando o gancho, então, do que a gente estava falando ali do Babel e do Roam, e de toda essa questão de compilação e tal, me parece que a gente está entrando numa fase de amadurecimento, assim, desse ecossistema, assim, com essas ferramentas novas que estão surgindo. Então, pega o Svelte, o Vite, o próprio Astro, outras, né, o Svelte Kit, né, então, que concorre ali com o Next. Acho que a gente tem uma certa maturidade e estamos tornando mais simples o desenvolvimento. Então, a gente vinha numa levada onde era tudo muito complexo. Ainda está assim, né? Webpacks, né? Bundlers, TypeScript, tudo isso. E com tudo que foi construído ao longo dos anos aí, a própria evolução do JavaScript, React, né? Todas essas coisas, transformaram o nosso ecossistema meio, deixaram muito caótico, né? Então, muito difícil. Então, agora, com esses novos frameworks, novas ferramentas, novos runtimes, a gente passa a ter algo que dá uma respirada, assim. Eu até comentei com o Felipe esses dias, eu acho que eu comentei aqui numa live também, que eu fiz uns testes e algumas coisas com Svelte e eu achei lindo, assim, sabe? Eu pude respirar, assim, sabe? Foi uma coisa tranquila, sabe? Uma coisa que simplesmente funciona, né? Uma coisa que não... Que parecia, né? A experiência de fazer alguma coisa com o Svelte é parecida com o que a gente fazia antigamente, só que moderno e com tudo que a gente tem já de stack tecnológico e tudo mais, só que simples. O Astro foca muito nisso também. Né? O Svelte e o Astro eles estão bem conectados, assim, acho que o Svelte usa uma parte do Astro, se eu não me engano, ou usa o Vite, não sei exatamente qual a relação, mas tanto que o Svelte Kit anunciou semana passada ou na outra o mesmo suporte aos como é que é o nome? View Transitions, né? Aos View Transitions, com exemplos bem legais, assim, já embutidos no Svelte Kit, assim como aqui no Astro, né? Porque é interessante, porque até os conceitos estão mudando, né? Porque o Astro ele não é uma biblioteca, né? Então, eu não sei como que eles se caracterizam, assim, mas ele é um pouco mais, assim, né? Então, tu pode usar o Svelte junto com o Astro, pode usar o React junto com o Astro, né? Então, é interessante. Eu queria mostrar aqui o exemplo, se eu achar, do View Transition, que eu achei muito legal. Acho que é esse aqui, ó, um live demo aqui. Porque, então, uma paginazinha aqui, feita, então, com um Astro e utilizando o View Transitions. E olha só que legal. Então, eu vou clicar aqui no Franz Ferdinand. Olha só que simples, né? Uma transição bonita. Trocou o URL lá em cima, ó, álbum tal. Se eu voltar no navegador, transição, a imagenzinha volta, né? Então, vou pegar um outro aqui, tem animação, mudou o URL. Se eu atualizar a página, acontece só a animaçãozinha, continua na página, porque é uma página servida do back-end, né? E se eu der um voltar, a animação também acontece. Então,
Claro, para a gente chegar aqui teve um monte de coisa que teve que acontecer na plataforma web, né? Para a gente chegar nesse estado onde uma solução que nem o Astro aqui consegue encapsular isso e deixar muito simples de fazer. Tem até exemplo de código aqui, né? De como fazer. Eu achei bem simples, assim. Então, acho que a gente está chegando, que eu estava falando, acho que nessa maturidade mesmo, sabe? Do ecossistema, assim, da gente conseguir desenvolver as coisas que a gente quer de forma mais fácil, assim, sabe? Eu até, na ON2 aqui, eu sempre tento falar sobre isso com o time aqui, o Felipe também, que eu tenho uma abordagem que eu acho que veio da minha construção como programador. As minhas abordagens são muito assim, no momento que eu entendi o conceito, eu vou lá e implemento, né? Posso implementar errado, posso implementar mal feito, pode ser a pior coisa do mundo, mas vou lá e implemento. Se as ferramentas possibilitam com que isso seja feito, né? Tipo eu quero pegar, rodar um comando e eu ter a aplicação Astro. Eu quero pegar esse view transition, copiar esse código, colar e ver ele funcionar. E aí depois eu vou adaptando. Então, eu acho que essa experiência que eu tive com o Svelte aconteceu isso. Foi bem, entendi o conceito, entendi como é que é a organização. Muitos dos conceitos são baseados em conceitos de desenvolvimento web, o que é muito bom, facilita, né? E eu acho que essas novas ferramentas estão usando essa base, assim, né? Que eu acho que é muito saudável, assim, acho que a gente estava precisando, assim, no ecossistema JavaScript, alguma coisa desse nível, assim. Então, só botar um comentário aqui do Rafa. A documentação diz: Astro é um all-in-one web framework, né? Então, um framework uma coisa num todo, né? Para construir coisas rápidas, focado em conteúdo, sites focados em conteúdos. Né? Então, ele se all-in-one. Né? Acho que o Uriel aqui também já teve alguma experiência, disse que Astro é muito bom. Eu acho que é isso, né?